Então, na sequência do Tyler, a gente vai ver três outros antropólogos. Franz Boas é o próximo, alemão, viveu de 1858 a 1942. Para o Franz Boas, você só conhece uma cultura se você vai ao local de origem dela conhecer os seus detalhes. Assim, você vai conseguir os dados particulares de cada cultura. É assim que se desenvolve o particularismo histórico, onde, para ele, não é possível comparar as culturas, cada uma tem sua história própria. Uma grande contribuição do Franz Boas é opor a ideia de raça e de cultura. A raça é humana, geral, e a gente desenvolve diferentes culturas dentro dessa mesma raça, de acordo com a nossa relação com a realidade. E para ele, não existe ligação entre traços físicos e mentais. Então era muito comum na época pensar que onde eu nasço vai me dar mais ou menos possibilidades de desenvolvimento. Tipo, se eu nasci na Europa, eu tenho mais capacidades de ser alguém culto e bem desenvolvido. Se eu nasço no interior da África, numa tribo, eu tenho menos capacidades. Então, uma visão preconceituosa a qual o Franz Boas vai se opor. Então, para ele, vai ser assim: cada povo é um mundo à parte, vai ter as suas regras e sua história própria. Essas sociedades podem ter pontos de contato, mas vão ser ainda bem particulares, como está nesse esquema aí ao lado. O próximo é o Bronisław Malinowski. Ele é polonês, mas que viveu grande parte da vida na Inglaterra, ali no final do século XIX e durante a primeira metade do século XX. O Malinowski defendia a pesquisa de campo, a partir da qual você passa a viver com esses grupos e assim aprender dados empíricos, ou seja, você sente na pele o que eles sentem. Então, tanto é que nessa imagem ele está ali no meio de um desses grupos, tocando a vida junto com eles. Para o Malinowski, você só consegue estudar o presente cultural dos povos, não tem como reconstruir a sua história passada. E ele vai desenvolver uma corrente antropológica que é a do funcionalismo, no qual tem que compreender as funções específicas de cada ação de uma cultura. Então, o que ela come, o que ela bebe, como ela se veste, onde ela mora, quais seus sistemas de crenças, etc. E as culturas são diferentes. Qualquer juízo de valor que a gente fizer, a gente pode estar olhando de forma preconceituosa. Então, o esquema que fica para o Malinowski é esse aqui, ó. As sociedades são diferentes e tem que lidar com iguais problemas da sobrevivência. Então, como se alimentar, como produzir a sua vida, como se organizar politicamente, mas essas respostas são diferentes, né? Então, cada sociedade vai encontrar as suas funções para lidar com os problemas do mundo. O último que a gente vê é o Claude Lévi-Strauss, belga, mas que viveu a maior parte da vida na França. Ele é mais contemporâneo, 1908 a 2009. Ele desenvolve uma corrente antropológica que é a do estruturalismo, na qual o antropólogo tem que encontrar as invariantes de cada cultura. Como assim? Os elementos que são constantes em toda e qualquer cultura. Então, as culturas particulares, para ele, têm uma referência cultural, com C maiúsculo mesmo, cultura com C maiúsculo. É como se a gente tivesse um tronco cultural da qual vão surgir ramificações particulares dessa cultura. E ele vai diferenciar o estágio de natureza e o estágio cultural da humanidade. Então, quando a gente vivia em estágio de natureza, a gente não organizava a nossa realidade, vivíamos sem regras, né? Então, como animais. Quando a gente passa a organizar essa realidade, a gente está criando uma cultura. E isso vai se dar conforme a gente vai desenvolvendo sistemas simbólicos. Para ele, esses sistemas simbólicos são basicamente três: as formas de parentesco que um grupo tem e vai desenvolvendo, as formas de linguagem que um grupo tem e vai se desenvolvendo para se comunicar, e a economia, ou seja, a forma como a gente produz as coisas necessárias para a nossa vida. Então, esses seriam os três elementos estruturais de toda a cultura. Essas imagens eu tirei desse vídeo aqui que está nesse link. O título dele é Cultura, o que é cultura? O nome desses antropólogos. É legal a gente assistir para ter aí um complemento a isso que a gente viu nessas aulas. Belezura?